O uso correto de máscaras. Como um almoço na China ajudou a ciência a entender a transmissão pelo novo coronavírus. Esse e outros estudos explicam como o contágio da Covid-19 pode acontecer pelo ar. As conclusões reforçam a importância de duas medidas fundamentais: o uso correto de máscaras e o distanciamento social. – 23 de janeiro. Wuhan, onde a pandemia começou, era isolada. No dia seguinte, a 1000 quilômetros dali, na cidade de Cantão, um homem recém-chegado de Wuhan reunia a família num restaurante. Ele não tinha sintomas, mas estava infectado pelo novo coronavírus. As autoridades epidemiológicas da China mapeiam todos os passos de quem é testado positivo para a Covid-19 e perceberam que 10 pessoas de 3 famílias diferentes que almoçaram no restaurante naquele dia foram infectadas. Mas nem todas tiveram contato físico com o homem, chamado de paciente A1, e nem tocaram nas mesmas superfícies. Mas então, como é que houve o contágio? É possível a transmissão do vírus pelo ar? As autoridades e pesquisadores chineses juntaram técnicas de investigação criminal e ciência para resolver esse mistério. Pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível descobrir que todos os infectados estavam sentados nas 3 mesas no fundo do terceiro dos 5 andares do restaurante, na linha de ventilação de um único ar-condicionado. As mesas com a família A do paciente com a Covid-19, e as B e C ficavam aproximadamente a 1 metro uma da outra. Os pesquisadores reconstituíram a cena usando bonecos com a temperatura do corpo humano e soltaram um gás marcador que se propaga no ar como o coronavírus, para poder representar a respiração do único infectado, o paciente A1. Eles concluíram que o fluxo do ar-condicionado no ambiente fechado infectou as outras pessoas. 4 da família A, do paciente A1, testaram positivo nas semanas seguintes. 3 dos 4 membros da família B e 2 dos 7 da família C. Nesse corredor de ar, provavelmente a pessoa contaminada estava emitindo as partículas quando falava em aerossol e isso estava rodando só nesse ambiente. Tanto que nenhum garçom se contaminou e as outras mesas que estavam fora desse corredor, onde o ar ficava circulando, também não se contaminaram. Então, é um estudo bem elegante que mostra um indício muito claro de que pode ter transmissão pelo ar. Aerossóis são partículas muito pequenas, líquidas ou sólidas, de poeira ou poluição, que ficam em suspensão na atmosfera por várias horas. Em 1 centímetro cúbico de ar pode haver até 20.000 partículas. Um vírus é ainda menor e ele se gruda a elas, pegando carona, o que faz com que os aerossóis se transformem em superfície de transmissão do vírus. Então, se uma pessoa contaminada passou numa sala que está fechada e contaminou o ambiente com o vírus, você chegando 3 horas depois, você corre sim o risco de pegar. Outro estudo foi feito em 2 hospitais de Wuhan. Os pesquisadores encontraram partículas do vírus principalmente em banheiros, refeitórios e salas onde os médicos tiravam a roupa de proteção. Todos esses espaços mal ventilados. O que essas descobertas podem ensinar para a gente em termos de recomendação de comportamento? Nos ambientes fechados, que tem pouca ventilação, que tem pouca troca de ar com o ambiente externo, são os ambientes onde o vírus se concentra mais em aerossol. É mais um cuidado para a gente tomar. No Japão, uma série de experiências reforça a possibilidade de infecção pelo ar. Usando raio laser e câmeras muito sensíveis, os cientistas conseguem acompanhar as micropartículas no ar. Quando alguém espirra, vemos as gotículas maiores logo caindo, mas as micropartículas, todas menores do que 1/100º de milímetro e muito leves, ficam pairando no ar. O mesmo acontece quando 2 pessoas, sem máscaras, estão conversando perto uma da outra. As microgotículas não se dispersam.
Outro laboratório simula um ambiente fechado com 10 pessoas. Uma tossida emite 100.000 gotículas. As maiores, em azul e verde, caem. Em 1 minuto, estão no chão. Mas as microgotículas em vermelho ficam suspensas no ar. O tempo passa, e elas não se movem. Mas existe um jeito simples e barato de dispersar essas gotículas. Basta abrir bem janelas, portas, ventilar o ambiente. Veja no teste japonês. Quando existe uma corrente de ar, as micropartículas são rapidamente levadas embora. Todos esses estudos comprovam a necessidade de seguir 2 recomendações fundamentais. Você deve usar máscara, você deve manter o isolamento social o máximo possível para a gente diminuir o impacto dessa pandemia. O efeito do isolamento social pode ser medido, e é. De Genebra, Suíça, onde faz doutorado no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, Maurício Fel acompanha os números do Brasil e faz vídeos explicativos sobre a matemática da pandemia. Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais? O que é que te motivou a fazer esse vídeo falando, olha, isolamento dá resultado? Foi a quantidade de desinformação que eu tenho visto sendo espalhada na internet. A gente tem que tomar uma decisão, considerando que sim, a quarentena surte um efeito. Com os cálculos ele mostra. Primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear, significa que os números aumentam progressivamente. 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. A gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. A gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada e ela freou aqui e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. Depois de determinado momento, ela freou mais ainda e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. O que fez a diferença foi o distanciamento social em diversas cidades do Brasil. Se isso não tivesse acontecido, a linha de crescimento poderia ter sido igual à de outro país, que custou a implementar essas medidas e já passou das 70.000 mortes. Esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. Observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E, depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Eduardo Assad é médico e matemático. Ele acompanha diariamente o número de casos e projeta o ritmo de crescimento da pandemia no Brasil. Nós estamos tendo uma diminuição significativa por conta do distanciamento social. A diferença em relação ao crescimento exponencial inicial é muito grande. Não só do número de casos, mas talvez principalmente do número de mortes. Sem nenhum distanciamento, a projeção inicial era de 300.000 mortes. Com esse distanciamento social que nós estamos observando, em média no Brasil, em torno de 50%, ou talvez um pouco a menos, essa projeção cai 10 vezes para 30.000 mortes, o que ainda é um número bastante alto de pessoas, mas 10 vezes menor do que se nós não tivéssemos tomado as medidas que tomamos. Mas ele alerta que o relaxamento do distanciamento social muda a realidade muito rápido e pode disparar o número de mortos. Não me surpreenderia que ao fim da epidemia nós chegássemos aos 100.000 mortos. As projeções dos modelos são essas, e nós vamos terminar entre 30 e 100.000 mortos. Dependendo do nosso comportamento, podemos salvar 70.000 vidas. Podemos salvar 70.000 vidas. Se for preciso mesmo sair de casa, utilize as máscaras corretamente. Não adianta usá-las no pescoço, penduradas ou baixá-las para conversar. Além de não proteger,
Usar a máscara assim aumenta o risco de contágio. Ela deve cobrir o nariz, a boca e o queixo e estar firme no rosto. Cada um fazendo a sua parte pelo bem de todos nós. Fique em casa o máximo possível se você quiser preservar a sua saúde e a saúde da sua família.